sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias e Conexões, esse podcast que eu tenho certeza que todos vocês amam. Afinal de contas, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, o quanto as histórias que são apresentadas aqui no podcast têm feito a diferença no dia a dia de vocês. E a noite de hoje é uma noite muito especial. Eu tenho a honra de receber uma mulher incrível, uma administradora porreta, uma mulher que não gosta de ficar parada, que ela é à frente do seu tempo. Além de ser uma grande e querida amiga, a empresa, né, que ela administra, que ela idealizou e ela vai contar tudo aqui pra gente, é referência na cidade de Joinville e região. Eu tô falando da minha querida amiga Alinie Araújo e olha, é Alinie, não estou falando errado. Então não chamem de Aline, hein? É Alinie. Minha amiga, muito obrigada por abrir esse tempo na sua agenda. Nós estamos programando essa conversa desde 2024. Não é fácil conciliar essas agendas, né? Não é, amiga. O dia a dia é corrido e você também corre de um lado, corre para o outro. Muito obrigada por abrir esse tempo, por estar aqui e por trazer a sua história, porque eu tenho certeza que os telespectadores do podcast Histórias e Conexões vão te amar. Porque não tem como não te amar, né, amiga? Ai, você é coração puro, ela é querida, onde ela chega, ela traz com ela essa alegria de viver, que é sua. Muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. Nossa, que incrível estar aqui com você. É sempre bom estar com você, né, amiga? Eu amo. Então, vamos conversar, então, falar um pouquinho sobre mim, sobre a Selecto. Isso. E vamos lá. Isso Bora. aí. A Alinie, assim como eu, não é de Joinville. Ela é de uma cidade, ela é paranaense, a gente estava falando aqui. E a história da Alinie é uma história de superação, é uma história forte. Afinal de contas, gente, eu já estou dando um pequeno spoiler aqui, ela é farmacêutica. Se formou em farmácia e hoje tem uma loja, um espaço tão especial ao qual as pessoas, elas realizam, elas transformam um sonho em realidade. E aqui, minha querida amiga, no podcast Histórias e Conexões, não tem roteiro pronto. As perguntas, elas vão acontecendo de acordo com esse bate-papo. Então, por isso que parece que estamos na sala de casa, não é verdade? Ou fazendo aquele churrasco gostoso que a gente gosta aos domingos. Então, minha amiga, para a gente abrir esse bate-papo e essa conexão, eu quero te perguntar quem é a Alinie? Nossa, que pergunta. Tá, vamos lá. Alinie, eu vou falar, como estamos na semana, né, falando muito de Dia das Mães, né, que é bem agora, eu vou começar falando das minhas preciosidades, porque eu sou mãe de dois filhos incríveis, o Cauã e a Helena. A Aline, ela é mãe de duas pessoas maravilhosas, né? Eu falo pessoas porque o Cauã já está com 18 anos. Meu Deus, como passa rápido. E a Helena com 11 anos. E eu tenho muito orgulho da maternidade também, né? Eu sou uma mãe dura, sou uma mãe rígida. Eu não sou uma mãe boazinha e eles sabem disso, mas tem muito amor envolvido, assim. E eu sou filha do seu Roland, da Dona Conceição. Nós viemos de Rolândia, do Paraná. E quando eu vim para Joinville já com 15 anos, mais ou menos. E a partir dali a gente foi fazendo a nossa vida aqui em Joinville. E meu pai, ele se formou tarde em odontologia, e quando ele se formou, ele resolveu mudar de ares e resolveu vir até Joinville e achou que era uma cidade incrível, que seria legal para criar os filhos aqui, e nós viemos com ele e ele abriu o consultório dele e ali a gente seguiu. Quando foi, por que o farmacêutica, né? Tem isso. Então, exatamente por conta de eu sempre gostar muito dessas coisas minuciosas, de detalhes, e eu sempre fui apaixonada por química. Olha! Acredito ou não, amiga, eu sempre fui apaixonada por química. E minha mãe olhava e falava, você tem que trabalhar na área da saúde, você tem que fazer isso. E eu falei, ok, vamos pensar em alguma coisa na área da saúde. Fazendo vestibular ali, ela deu a sugestão de fazer farmácia e eu falei, ok. Chegou na hora de escolher ali, era ou farmácia industrial ou farmácia bioquímica. Eu não sei se hoje existe isso ainda. Mas na época eu tinha que fazer essa escolha. E eu decidi pela bioquímica por conta da
química. Eu Olha, não sabia exatamente o que era aquilo. Sim, mas né? já te chamava a atenção a Mas química. vamos estudar. Fiz a faculdade toda. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não me via naquele mercado de trabalho. É mesmo? Aí, amiga, o que eu fazia durante a faculdade? Adivinha? Eu era a pessoa das festas. Olha. Eu era essa pessoa. Eu era a pessoa que estava lá organizando festa. As coisas aconteciam, por exemplo, a gente tinha muito um esquema na farmácia, que era assim, eu fiz na Univille farmácia, então a farmácia da Univille se juntava, porque eram todas mulheres, nós falamos, vamos nos juntar com quem? Com a Udesc, porque a Udesc era engenharias. Aí as festas eram os rapazes da Udesc com as meninas de farmácia. Que legal! E daí eu fazia sempre essas reuniões, sempre era quintas-feiras, sextas-feiras. E a gente sempre dava um jeitinho das reuniões acontecerem, churrasco, ou só se reunir mesmo em quiosques, nesses lugares. E ali aconteciam as festas. Então eu estava na faculdade de farmácia, que não é uma faculdade fácil. Imagino. Mas era muito essa coisa divertida realmente de estar fazendo festa, já de lá. E antes de eu fazer farmácia, voltando um pouco, eu tinha um desejo muito grande de fazer arquitetura. Olha, aqui também tem correlação. Tem tudo a ver com o que eu fui depois. E eu tinha esse desejo, eu falava, gente, eu quero fazer arquitetura, eu acho que a arquitetura é legal. Porém, eu com 18 anos, mames e papis, achavam que não era legal eu sair de Joinville e as faculdades de arquitetura só haviam fora de Joinville. E na cabeça de todo mundo, eu tinha vocação para a ciência, para a química, né, para a farmácia. Não que eu não tive, porque eu gostei, inclusive. Então, terminei a faculdade e após terminar a faculdade, foi quando eu decidi trabalhar na área, comecei a trabalhar numa farmácia. E quando eu estava trabalhando nessa farmácia, o dono da farmácia, já há uns 6 meses, 23 anos eu tinha. Super jovem. Super jovem. O dono da farmácia, ele decidiu que ele gostaria de vender a farmácia porque ele tinha um outro negócio e não estava legal ele conciliar as duas coisas. E ele chegou para a farmacêutica, eu, no caso. Ele chegou para a farmacêutica, olhou assim para mim e falou assim, Aline, você não quer comprar essa farmácia? Gente! Aí eu falei, como assim? Eu acabei de sair da faculdade. Como é que eu vou empreender? Eu não tenho ideia de como fazer isso. E ele falou para mim, não, você vai fazer o seguinte. Aí, e também não tinha grana para investir naquilo, né? Recém-formada. Recém-formada, eu estava querendo trabalhar, né? E nisso tinha um senhor que trabalhava junto, que ele era um conhecedor, ele não era farmacêutico, mas ele era um conhecedor muito bom da área de farmácia. E ele falou, vai dar certo, vai ser legal. Eu falei, ok, você vai trabalhar comigo? Ele, tá, ok. Que bacana. Nisso, eu resolvi aceitar a proposta do meu chefe, meu ex-chefe. E você se tornaria chefe, né? E eu, do nada, com 23 anos, comecei a empreender. Lá como farmacêutica, lá com a minha farmácia. Foi uma farmácia que foi muito bem, deu tudo certo. Aí chegou um momento que a gente já estava expandindo para um local bem conhecido em Joinville, seria em frente ao Hospital São José. Olha, e a super gente, movimentado. aí a gente decidiu, vamos vender a que a gente tinha, nós já estávamos numa pegada de entrar em redes de farmácia, que na época era Master Pharma, e a gente falou, não, vamos fazer esse processo de movimento realmente, de ir até abrir uma nova loja. Nisso, a Aline engravidou do Cauã. Então, foi nesse processo, quando eu engravidei dele, que a gente pensou, nossa, mas ele vai nascer dentro de uma farmácia, né? E eu sou essa pessoa que vai ficar... Eu tinha que ficar lá. Sim. Porque o CRF exige que você, como farmacêutico, fique dentro da farmácia. Então, eu digo que meu filho, ele veio para modificar muitas coisas na minha vida. Né? O Cauã, principalmente. Então, muitas mudanças na minha vida veio em decorrência dele. Ele nasceu, eu vendi aquele espaço, né? Porque a gente já estava com tudo montadinho quando eu descobri a gravidez.
Vendi aquele espaço, fiquei um tempo com ele em casa, uns 6 meses da maternidade, e resolvi voltar para a farmácia. Quando eu volto para a farmácia, eu olhava, eu já estava pensando no aniversário de 1 ano dele. Porque a pessoa é do quê? Olha o desejo ali, o sonho da Selecto já. Já ali. Gente. E nisso eu falei, não, vou pensar nesse aniversário desse menino, vai ser uma coisa, uau, né? E aí comecei a olhar e não achava nada do que eu gostava. Bem coisa de mãe, né? A gente coloca uma coisa na cabeça, vai procurar e quando não encontra, a gente... Menina, não achava nada que me agradasse, que eu falasse, Gostei, isso. Né? Não, e eu sempre gostei muito das coisas diferentes. Já dizia minha mãe, você não é igual a todo mundo, né? É. Porque é uma coisa muito engraçada, assim, tipo, ela já me trouxe, eu acho que minha mãe já pensou nisso quando ela colocou meu nome, né? Porque ela já veio ali, vem cá, já vamos colocar diferente. Ela não pode ser igual a todo mundo, não tem jeito. Aí fui atrás da decoração pro aniversário dele. E na época ele gostava do tema Cocoricó. Olha! Era um desenho que a gente assistia diariamente. Muito, E era o tal do Cocoricó. Quem disse que eu achava Cocoricó? Mas tinha nada, né? Nada, 18 anos atrás. Meu então, Deus. Eu olhava aquilo e falava, não. Aí as decorações, o que eram, Milena? Eram aquela mesa com aquela toalha de babadinho, assim. Tu vai lembrar disso? Lembro. Aí aquele painel desenhado e pintado à mão, que as mulheres faziam aquilo e demorava horrores para fazer. E sempre aqueles balões... Em volta ali, né? Em volta. Era muito tradicional, né? Muito. E o que tinha em cima da mesa? Peças de isopor. Isso que eu ia falar. Não Tudo tinha doces. Não tinha. As pessoas às vezes colocavam ali a bala de coco. Aqueles, como é que... Não era rabicho, tinha um nome, né? Que você, o crepom? Isso! Colocava o crepom com aquele babadinho. Mesmo, babadinho. A gente ficava horas enrolando aquela bala de coco. Então era aquilo, e aquilo ainda estava muito forte, né? A gente fala assim, isso era anos 90, era anos 80, era nada. Não. Já era ali, ainda era naquele período. Pelo menos aqui em Joinville, né? Sim. Porém, eu já estava olhando muito para este lado de expansão, né? Então eu olhava esse lado de decoração mesmo. Nossa, tem tanta coisa diferente no mercado. Quer saber? Eu vou estudar esse negócio. Que bacana. Aí comecei a pesquisar cursos de decoração. Era muito difícil de achar curso de decoração. Não tinha nada em específico. Mas eu via muitas propostas diferentes trazendo mobília para decoração. Fazendo painéis mais com muito balão, que naquela época, bastante balão, às vezes com cortinas. E eu comecei a olhar aquilo e falei, eu quero esse negócio. Interessante. Daí comecei a olhar, comecei a ir atrás e comecei a fazer alguns cursos. E a pessoa não gosta de coisa pouca. Eu peguei e falei assim, já que eu vou fazer o bendito do curso, eu vou fazer o melhor curso. Tá certo. Então procurei, era o Eduardo Seiti na época, que era um decorador de balão. Eu fiz todos os módulos de balão dele, sempre aos finais de semana. Eu saía de Joinville e deixava o Cauã pequeno dentro de casa com o Marcel. E eu ia para São Paulo, chegava em São Paulo, fazia todo o módulo dele. E eu fiz 4 módulos desse curso do Eduardo Seiti. E dali eu comecei a trabalhar, comecei a comprar meus primeiros móveis, comecei a fazer as minhas primeiras decorações naquele modelo provençal. Não sei se você lembra. Lembro. Então comecei a trabalhar muito nesse modelo provençal, já com as bandejas, aquele rococózinho nas bandejas, porque aquilo era lindo na época. Sim. Muito poá. Olha. Se utilizava muito o poá. Quem gosta de decoração vai lembrar. Porque era o poá azul com marrom e o poá rosa com marrom. Gente, isso era muito forte. O rosa com marrom eu lembro. Era muito forte na época. E aquilo virou... E eu não vou te dizer como é que isso começou a acontecer, porque eu não sei. Foi natural, né? Natural. Tipo, quando eu vi, era clientes me chamando, eram clientes querendo conversar comigo, perguntando, você faz pra mim também? Que bacana. E aquela coisa foi acontecendo. Eu falei, uau, que legal, vou trabalhar com isso. Larguei a farmácia. Olha. Só avisei, falei pro meu marido, falei, olha aqui, não quero mais, não gosto. Porque tem uma diferença, há uma diferença muito gritante em relação às duas coisas, né? Quando eu trabalhava com farmácia,
a gente trabalhava muito mais com pessoas debilitadas. Por mais que eu estava numa farmácia comercial, muitas vezes, mas tinha essa coisa de a pessoa chegar, estou muito mal, vinha ferir a pressão, e do nada ela ficava boa. Olha! Era só aferir pressão. Do nada, tem umas senhoras... Parecia que tinha um remedinho ali, né, no aparelho. É surreal. É coisa assim que acontece só na farmácia mesmo. Mas tinha muita coisa triste também que a gente via, sabe? Sim. E hoje eu trabalho com festa, eu sempre falo, as pessoas não entram na Selecto triste. Não. Por que a pessoa vai entrar triste lá na Selecto? Ela já entra pensando que ela vai fazer uma festa. Sim. E que ela vai se divertir. No mínimo, eu tenho que abrir um sorriso para essa pessoa e falar, vem minha amiga, vamos fazer uma festa linda. E é isso, a gente fez o teu casamento. É verdade. E o que eu acho lindo, Aline, é que, como você comentou, as pessoas vão até a Selecto porque elas têm um sonho, um desejo de realizar algo para elas ou para alguém que realmente elas amam, tem um carinho muito especial, né? E foi assim com a gente, quando a gente pensou no casamento, né? E aí a pessoa também não gosta de ser muito dentro da caixa, resolveu casar numa segunda-feira, né? Então, até o celebrante falou, meu Deus, primeiro casamento que eu celebro numa segunda-feira. E a gente foi sem muita experiência, quase zero, muito do que eu fiz para os meus filhos, meu marido também sem referência. E eu tinha uma ideia, a gente chega lá com uma ideia. E nada melhor do que você chegar em um lugar e literalmente você ser abraçada e você conseguir externar o seu desejo e aquele seu desejo se tornar realidade. Foi assim com a gente. Por quê? Você, com toda a sua paciência, a gente não tinha, né? Nem se conhecia ali. Você perguntou o tamanho da mesa, você sugeriu peças, você perguntou se nós tínhamos imagem de onde aconteceria, né? Que a gente colocaria o buffet e tudo. E nós ficamos ali por algum tempo conversando e eu vi a decoração do nosso casamento. E foi assim, incrível, porque a gente viu ali na Selecto e depois quando a gente viu no espaço, eu conversando com a Laureana, a gente falava que lindo que ficou. E foi tudo pensado nos mínimos detalhes. E a Selecto, ela nasceu para isso. Sim. Né? Para tornar esse sonho realidade. Porque vocês, em todos os momentos, batizado, casamento, aniversário, bodas, todos os momentos. Quero fazer algo especial para algumas pessoas. Eu vou lá na Selecto, eu penso nas peças, eu penso no detalhe. E isso é carinho. É carinho. É você levar um aconchego para as pessoas. Porque nada melhor, quando você pensa em receber, em fazer uma festa, você ter aquele toque, aquele tempero gostoso. E a Selecto tem isso, né? Sim. A gente traz uma expertise, né? É uma coisa que eu coloco muito até para os meus colaboradores mesmo. Nós conseguimos colocar todas as pessoas como iguais. Todo mundo que chega lá na Selecto, nós entendemos que elas não entendem o que elas estão fazendo. Sim. Então, e o carinho que a gente tem que ter com essa pessoa, porque ela traz uma história junto com ela. E muitas vezes ela está pensando, eu vou fazer essa festa e essa festa pode ser o sonho da vida dela. E a gente não pode deixar nada dar errado. Sim. Isso é uma coisa assim muito séria. E é uma coisa que eu coloco para todo mundo que trabalha comigo. Eu coloco isso muito certo. Antes de qualquer coisa, a gente tem que olhar para esse cliente pelo que ele está sentindo dentro dele, sabe? Porque é um 15 anos, quantas vezes você vai fazer 15 anos? Verdade. Né? Quantas vezes, às vezes, eu vou fazer o meu aniversário de 30 anos, nossa, eu sonhei com esse aniversário de 30 anos, né? Ou eu sonhei com a comunhão do meu filho ser algo muito especial, porque as pessoas trazem histórias, né? E o que é mais gostoso é que essas histórias a gente tá junto. Sabe? Sempre eu vou estar ali no teu casamento, você vai lembrar, foi as peças da Selecto, eu fui lá, eu escolhi, e depois alguém montou, que foi a Vanessa, não foi? Foi, Vanessa e Alfredo. A Vanessa e Alfredo. Então eles pensaram, tipo, foram lá e fizeram exatamente o que a gente passou para vocês durante o processo de escolha das peças. Cada peça teve o dedinho de vocês. Então aquela coisa de você olhar realmente e falar, é dessa que eu gosto. Não é só você pegar, às vezes, um decorador, muitas vezes o decorador, ele chega e ele já deixa pronto para você. Tem gente que gosta disso.
Mas tem aquela pessoa que gosta do afetivo, do se sentir, eu escolhi cada coisa, eu pensei em cada detalhe, eu quis ir lá e olhar. E não impede também, porque nós atendemos tanto o público B2B quanto o B2C, né? O B2B é quando a gente trabalha com o decorador ou com empresas, né? Para quem não sabe, e o B2C a gente trabalha com o consumidor final, né? Então, por exemplo, um decorador, muitas vezes, ele tem a possibilidade de não precisar mais ter acervo. E cada cliente dele acaba sendo muito único. Verdade. Exatamente porque ele vai até a Selecto, ele escolhe com o cliente, muitas vezes, o que ele gosta, o que o cliente gosta, o que o cliente está pensando. Tem aquela tranquilidade do cliente chegar, a festa pronta, a festa montada, por um decorador, todos os detalhes, porque o decorador ele tem muita essa expertise, né? De detalhes, de trazer coisinhas que muitas vezes a gente como mãe ou a gente como a pessoa que vai fazer a nossa festa, a gente não tem muita noção. Verdade. E eles vão nos detalhes, né? Vão nos detalhes. E lá, se você chega sem noção nenhuma, como a gente fez, né? A gente diz como colocar o docinho na bandeja, como vai ficar harmonioso na sua mesa, o que vai combinar se você tem uma bancada mais alta, uma bancada mais baixa, se eu quero colocar onde você quiser, você precisa de um móvel, a gente tem, você precisa de um painel, a gente tem. Então tudo é pensado com muito carinho. E isso vai desde lá o atendimento até a finalização e com muito amor mesmo, sabe? Pelas histórias das pessoas. O quanto importa, né? A gente saber que aquela história vai ser muito bem contada, que aquela história ela vai ser uma história muito feliz, né? E a pessoa vai lembrar como você lembra do seu casamento. Eu fecho os olhos, eu lembro exatamente de como estava tudo organizado, as dicas que eu recebi preciosas das forminhas de doce. Tira aquilo que não é legal, e eu coloquei uma, eu falei, ela tem razão. Fui lá e tirei o verde de todas as folhinhas. Ficou incrível. E de onde veio o nome Selecto, Aline? Então, Selecto foi um estudo bem complicado, porque antes eu tinha uma empresa de decoração, que eu trabalhei durante 10 anos decorando, ou seja, eu tenho 18 anos já de mercado, que foi lá desde o primeiro aninho do meu filho, que esse ano faz 19. Sim. Então, eu decorei durante 10 anos e o nome da minha empresa era Glamour Absoluto Festas. Olha! Já era, né? Imponente. Imponente, que eu não sou obrigada a nada. E daí a gente falou, não, eu acredito que as pessoas, como eu já estava muito conhecida no mercado em Joinville, de festas bem legais, eu fazia festas grandes, e eu tinha um público que já era fixo. E esse público não estava entendendo que eu tinha que mudar para a locadora e que eu não era mais a decoradora. E essa situação aconteceu porque eu migrei da decoradora para a locadora, pelo Cauã. De novo. Olha, de novo, então, o dedinho do Cauã. É o dedinho do Cauã. Ele vai ficar, vai falar, eu que tenho a culpa de tudo. Não, não é culpa. Mas é maravilhoso o que os filhos fazem pela gente, né? Então, muita coisa acontece às vezes sem você perceber. Você acha às vezes que é uma coisa ruim, não é. Pelo contrário. O Cauã, ele estava precisando muito de mãe. E mãe ficava decorando. Sim. E todos os finais de semana eu estava decorando festa. Meu Deus. Então, eu não podia marcar um churrasco com amigos, como a gente faz hoje. Eu não tinha essa possibilidade de estar numas festas, às vezes, de família mesmo, porque eu estava decorando festas de outras pessoas. Eu tinha aquela responsabilidade muito forte, que até hoje eu tenho em tudo, eu tento passar para todo mundo, de o cuidado de realmente entregar até o fim, e a coisa muito perfeita. Então, o Cauã, ele começou a ter essa coisa de pedir por mais mãe, a necessidade, ele tinha só 7 anos. E eu já tinha tido a Helena, e às vezes vem também aquele ciúminho da Helena. Entre irmãos, claro. Entre irmãos. E eu comecei a trabalhar quando a Helena já estava com 40 dias, eu estava decorando festa. Gente, com ela no colo, amamentando, e vamos, e faz. Então eu fiz muito, mas era muito amor, realmente. E um certo dia, conversando com meu marido, a gente achou por bem dar uma pausa. A ideia era o quê? Na hora, uma pausa. Mas eu sentei um dia no meu ateliê, que era antes da minha casa,
Eu sentei e comecei a olhar para todo aquele meu acervo. Eu não tinha muita coisa, eu tinha um acervo de 500 peças, hoje eu tenho um acervo de 6.000 peças. Meu Deus, 6.000 já? É um absurdo. Então, eu estava lá naquele momento e me veio na cabeça, eu falei, nossa, muita gente me perguntando, alguns decoradores, Aline, você não loca aquela peça tua? Eu sempre tinha coisas diferentes, Sim. porque eu gostava de fazer. Sim. Tu não loca isso, não quero comprar, porque é só esse cliente que quer e tudo mais. Aí eu olhei, por que não locar para essas pessoas? Sim, já te conheciam? E eu estava muito triste do fato de parar. O fato de dizer para as pessoas, né? Porque quando você ama uma coisa, então o fato de dizer para as pessoas, falar assim, então, ano que vem eu não vou poder fazer a tua festa. Aí era muito triste, porque eram clientes, às vezes, de anos, clientes de histórias antigas, né? Eu nunca esqueço de uma cliente que falou assim, mas Aline, ano que vem eu quero engravidar e você precisa fazer o meu chá de bebê. Meu Deus! Eu falava, não, amiga, infelizmente eu preciso parar. E nessa parada me veio a Glamour Absoluto, ficou ali colocando peças para decoradores, né? E nesse momento eu olhei e falei, nossa, mas e a mãe, né? Aquela mãe que é essa mãe que era minha cliente, por que não ela começar também a alocar? Claro, sim. E eu fui expandindo um pouco para as mães, só que tinha muita gente que ainda não entendia que que a Glamour Absoluto não era uma locadora, as pessoas ainda entendiam como decoradora e vinha lá, quero um orçamento de decoração, quero um orçamento de decoração. Falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falei, não, eu preciso mudar o nome dessa empresa. E daí nós fizemos um estudo de mercado, nós contratamos uma empresa que me trouxe alguns nomes. Quando eu bati o olho em Select, eu falei, essa é a minha cara, é isso que eu quero. E daí ali aconteceu a Selecto. Então ali eu comecei a mostrar que a gente era realmente uma locadora. Ainda na minha casa, ainda online, a gente trabalhava só com site, né? Hoje a gente tem a possibilidade da pessoa alocar via site, a possibilidade da pessoa alocar no nosso showroom, a pessoa também via WhatsApp. Então a gente tem vários canais hoje que dá para o cliente escolher qual é a melhor opção para ele. Mas na época, eu atendia na minha casa com hora marcada, o pessoal ia e eu amava, e eu estava apaixonada por aquilo. Só que o acervo começou a crescer. Mas sim. Porque a pessoa não sabe parar, sabe? E sempre vai vendo algo novo que quer trazer, né? Não, era um encanto. E eu cada vez mais falava, não, isso daqui eu quero, isso daqui eu quero. E aquilo foi expandindo. Chegou um momento que eu falei, então, nós precisamos de um lugar para colocar essas Aqui já não cabe mais. Não dá, mas não vinha a sugestão de abrir uma loja física. Isso não existia, tá? Não era opção. Não era uma opção, não estava nos meus planos. Eu desisti de ficar ainda com as crianças em casa e ainda trabalhando aquela coisa da hora marcada. Era um pouco mais tranquilo. Mas daí me aparece esse ponto que estava super abandonado, estava muito feio. Nossa. Nós olhamos para ele, eu tinha um dinheiro guardado. Aí eu olhei para ele e falei, cara, acho que rola de reformar isso aqui. Começamos a reformar, que hoje é ali na Rua do Papai Noel, né? Que é a Rua Braço do Norte, bem pertinho do Beer Garden. Olha, eu nem sabia o nome da rua, sabia? Braço do Norte. Todo mundo fala que é a Rua do Papai Noel, né? Eu também, a Rua do Papai Noel. A Rua da Selecto. É a Rua da Selecto. Agora é a Rua da Selecto, né? É isso aí. Então, as pessoas, elas... E a Rua do Papai Noel é muito tradicional em Joinville, né? Por muitos anos. Ano passado aqui não teve, mas por problemas ali mesmo na rua, né? Mas a gente pretende, de repente, estar voltando ainda. E a Selecto decora, tendo ou não tendo Rua do Papai Noel, não importa. Sim. Né? Tendo ou não tendo a coisa acontecendo, não importa. A gente decora igual no Natal, né? Quando eu visitei a Selecto, a primeira vez que eu fui, na verdade, para um evento corporativo. Ah, é? Fomos eu e a Samela. Foi tá. E aí a Samela falou assim, vamos num lugar que você vai encontrar as peças. Foi um evento no Smart ainda. E aí a gente chegou, quando eu cheguei, a pessoa sem noção, né? Que eu vi as estantes que as meninas falaram, não, aqui você pode pensar, você pode colocar. Aí eu falei, eu imaginei, tá, eu posso pegar a peça e colocar aqui? Pode. O que você precisa? Aí a imaginação, né? Vai longe. Porque a gente chega com a imaginação a 1000 e aí depois vocês vão colocando a gente no lugar certo. E aí eu falei, gente, já sei.
por isso que na hora do casamento eu nem pisquei. Falei, eu já sei onde eu vou buscar as peças para contar a minha história, para trazer o meu momento. E várias pessoas, quando a Selecto é referência em Joinville, não adianta para eventos. Por quê? É o que você comentou. Muitas vezes eu tenho uma ideia, só que eu tirar essa ideia para levar para a prática, eu não sei aonde. Então, sem saber, eu pego uma coisa daqui, uma coisa dali e não vai ficar bom. E sem orientação, a gente acha que está fazendo uau! E aí quando as pessoas chegam, eles vão olhar, vão falar, tadinha, né? Então, comigo aconteceu isso. E quando eu pergunto para as pessoas sobre a Selecto e para quem acompanha o podcast Histórias e Conexões, a Aline, ela foi capa da revista no ano passado. E foi um evento maravilhoso, né? Sempre são eventos muito legais. E você foi contar a sua história, né? E o que é lindo da sua história, Aline, é que essa sua paixão, como você comentou, né? Que lá na farmácia estava escondidinho, que você já gostava de decoração. E você foi constituindo a sua história, trazendo o sonho das pessoas, tornando isso realidade. E o feedback, né, é maravilhoso de todos os clientes, do cuidado do antes, do durante, porque muitas vezes a gente tá ali para aprender com vocês, chega na hora, dá um branco, porque pode ser um momento de nervosismo, e no depois, porque eu acho maravilhoso. Eu vou lá, eu posso retirar as peças, depois eu embalo tudo, devolvo para vocês e fica tudo perfeito. Fica impecável. E eu acredito, né, que em Joinville vocês foram uma das primeiras empresas que ofereceram isso para o cliente, de dar essa consultoria, quer queira, quer não, você só não aluga a peça, vocês dão uma consultoria para o cliente. E você enxergou isso a partir de uma necessidade, né? Eu acredito que foi exatamente por eu ser decoradora por muito tempo. Eu comecei a olhar para aquela pessoa e pensar, nossa, eu como mãe, né? E algumas pessoas procurando, eu falei, nossa, por que não? Né? Será que elas não querem também? Sim. Mas sabe quando que a coisa realmente funcionou e deu um boom? Foi na pandemia, por incrível que pareça. E as pessoas dos eventos estavam paradas. Elas não podiam trabalhar, né? Não tinha como. Não tinha como trabalhar. De casa. Todo mundo dentro de casa. Porém, as pessoas ainda estavam fazendo 15 anos. As pessoas ainda estavam fazendo um aninho. As pessoas ainda estavam não querendo deixar de comemorar. Sim. E era em casa, era muitas vezes pequeno, mas as pessoas ainda solicitavam a Selecto. E queriam aquele cuidado, né? E daí as pessoas começaram a entender, isso foi muito legal, que as festas antigamente, você sabe, eram festas grandiosas. Você tinha que convidar as pessoas do seu trabalho, e se você não convidasse, alguém ia ficar chateado. A pandemia, ela trouxe essa divisão de mundos para os eventos. Né? As pessoas hoje convidam quem elas realmente têm amor, quem realmente faz diferença na vida delas. A pessoa que realmente convive com o filho dela, que convive com a gente, né? Então, a gente começou a olhar de uma forma um pouco mais afetiva para isso. E o decorar entra nessa afetividade. Né? Tipo, quem fez? Eu. Peguei lá na Selecto e resolvi decorar. E sim, por mais que a gente traga essa expertise, né, de faça você mesmo, mas eu tô te ensinando como faz, e por mais que eu traga aquela montagem toda pronta, que a pessoa faz a foto e depois ela monta no ambiente dela, ela tem essa afetividade de ainda falar, fui eu que fiz. Porque foi ela que fez. Verdade. De qualquer maneira foi ela que fez. Tem a mão dela lá colocando docinho, tem a mão dela lá colocando o bolo de uma forma certa, das escolhas que ela faz. E a gente ajuda em todas as escolhas. A gente ajuda com todos os profissionais. Sim. Né? Nós ajudamos ali com... eu não sei de quem pegar docinho. Verdade. Eu não sei de quem pegar o bolo, eu não sei onde fazer a minha festa, eu preciso de um ambiente para fazer a minha festa. Então, nós fazemos todas as indicações para que a pessoa saia super tranquila, que vai dar tudo certo para o evento dela. Então, isso é primordial, assim, a gente ter essa certeza de que tudo vai ficar impecável e que o cliente vai voltar a falar, uau, foi muito bom, foi muito incrível. E isso é nosso maior prêmio, todas as vezes, assim.
Eu digo que o meu maior prêmio é ver o sorriso da pessoa ou aquela mensagem de tipo, nossa, foi incrível, deu tudo certo. E isso tem acontecido muito mesmo. A gente fez agora um marco de 500 avaliações 5 estrelas no Google. Ai, que coisa linda. E isso é muito difícil, porque a gente sabe que avaliar no Google, você tem que ir lá e você tem que se logar, você tem um processo. Tem um tempo ali, né? Um tempo, perder aquele seu tempo. Então, as pessoas foram lá, mais de 500 pessoas foram lá, de nossos clientes, e resolveram fazer isso. Claro que a gente teve muito mais clientes, mas dentre eles, então, o quanto isso importou na vida deles? Né? E muitos vão lá, se você abrir, você vai ver que muitos colocam as fotos da decoração, que muitas vezes, às vezes, nem mandaram pro WhatsApp da gente. A gente chega lá no Google e fala, nossa, tá aqui. Por que você não me mandou? Eu queria ver isso daí. E a gente gosta de ver. Porque aquela coisa, você montou ali e, de repente, você fica, quando você vê pronto, tu fala, nossa, olha o que essa mãe fez. Ou olha o que essa pessoa fez no aniversário dela. Olha como ficou incrível, como realmente deu certo. Isso é nosso combustível. É isso. Aquela... É o gás a mais. E você imaginou, Aline, lá atrás, quando você tinha a sua empresa de eventos e que fez essa mudança para a Selecto, passava pela sua cabeça ter esse tamanho, essa grandiosidade, essa importância para Joinville e para a vida das pessoas? Me passava sempre pela cabeça ter importância na vida das pessoas. Mas não eu ter importância na vida das pessoas. Eu percebo muito, assim, o que eu faço. É como se a gente precisasse doar algo para o mundo. Sim. Sabe? Eu acho que a gente tem essa necessidade, muitas vezes, na vida da gente, de doar alguma coisa para o mundo. E eu tenho uma criatividade. Ela é extremamente criativa. Eu tenho uma criatividade que é fora. Às vezes eu não acredito no que eu estou fazendo. De verdade. Muitas vezes eu não acredito no que eu estou fazendo. E eu tenho essa criatividade e eu tenho essa vontade de fazer. Né? Então, eu acho que quando a gente empreende em algo que a gente gosta e que realmente é genuíno, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu visualizo... eu não estou pensando toda hora, não, quanto isso vai me dar a mais. Né? Eu penso primeiro, quanto eu vou conseguir dar para essas pessoas primeiro. Né? O quanto eu estou entregando para essas pessoas. Eu não sou ONG, é claro que eu cobro. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar também quanto eu estou beneficiando esse meu cliente, quanto eu estou beneficiando as histórias dessas pessoas. Né? E, para mim, esse é o meu combustível de olhar e falar, cara, que gostoso, sabe? São histórias que vêm e que a gente vai contando. Internamente a gente gosta muito de falar sobre o que aconteceu, aquele cliente, nossa, tu viu como foi lindo aquilo, nossa, que história linda que essa pessoa trouxe. Então tem muita história, muita conexão. Muita conexão. Muita conexão, né? Verdade. Trabalhar com eventos e muito coração também. Porque a gente tem que ter uma empatia muito grande. Sim. Tem pessoas que estão nervosas na hora de montar a festa delas. E às vezes elas mandam uma mensagem, meu Deus, não estou conseguindo ligar o LED. Às vezes é só colocar na tomada. Uma coisa que, né, a pessoa ali no calor. Mas a gente tem o suporte do final de semana, de ir lá. Nós temos de ajudar. Ó, coisa boa. Você vai fazer isso, isso e isso. Então nós temos um suporte realmente para estar ajudando essa pessoa para que o dia dela seja realmente tranquilo. Né? Eu não vou ficar incomodando essa pessoa porque ela está nervosa. Às vezes é o filho que está chorando. Algo que não foi tão bem, né? E que também já está deixando... porque tu não sabe como é que foi o dia dessa pessoa. E fazer festa é muito corrido, né? Meu Deus, a gente programa tudo, né? Faz um checklist na cabeça. Chega na hora de executar... Não, é muito corrido. Sempre é corrido. Por mais que você tenha o planejamento, como você falou, mas é corrido. E daí, como eu posso facilitar a vida dessa pessoa? Então, isso é uma premissa. Como eu posso facilitar antes de qualquer coisa? Quando eu penso em facilitar, eu estou pensando na empatia que eu tenho naquela pessoa. Naquela história, no que precisa dar certo, porque não é pode dar certo, precisa dar certo. Né? E é isso que importa. Que bacana. E hoje são quantos colaboradores na Selecto? Hoje nós estamos em 5 colaboradores, né? Mais eu e o Marcel, então nós somos em 7 pessoas.
cada um com seu setor, né? Nós temos procedimentos operacionais padrão para cada setor. Nós temos, agora nós estamos implantando o 5S dentro da empresa, porque farmacêutica já vai com... já vem com aquele detalhezinho. Se você entra no Select, você vê tudo por cor, não é? Tudo por cor. E é, para quem chega e não tem essa habilidade, é fantástico. É fantástico, é Aí muito você mais bate, fácil. olha, tudo organizado, fica mais fácil, né? Do que tá tudo misturado. Fica intuitivo. Intuitivo, essa Fica é a muito mais palavra. fácil. E deixa eu te contar, eu sou assim no meu guarda-roupa. Ah, é? Sou. Gente, acho que vou ter que levar a Aline lá em casa. Não, mas eu sou assim, porque facilita a minha vida. É, facilita, isso é verdade. Você pensa, cara, eu quero usar verde hoje, eu vou lá e no guarda-roupa os verdes estão ali, ó. Olha, gostei dessa dica. Eu sou. Ó, dica, hein? Arrumar aí o seu guarda-roupa por cores para facilitar. E Claro, é verdade, facilita muito o teu dia a dia, a correria. Coisa boa. E eu faço isso ali, meus cabidezinhos, minhas coisas, estão tudo por cor para eu poder... Dá para manter? Às vezes não. Na Às vezes eu correria faço ali. uma correria ali. Mas eu falo, tipo, o que eu faço na Select, eu faço na minha casa. Claro. Eu faço na com minha certeza, vida. Sim. Então, A gente não consegue, eu falo isso muito. Não tem como eu desligar a Não. Milena profissional, agora eu desliguei, agora eu sou Milena mãe, agora... Desculpa, não tem jeito, a gente carrega isso para todas as nossas versões. Afinal de contas, nós temos muitas, né? Mãe, esposa, filha, tia, sobrinha, são Vida vários. social. Vida social, é tudo. E a Alinier, gente, ela falou aqui o nome algumas vezes do Marcel, né? Que o Marcel é o esposo da Alinier. Como é trabalhar com o marido? Tem dia que você quer matar, tem dia que você normal. ama. normal, assim, acontece... É raro, mas acontece muito. Alguém falou isso aqui também, falou, é raro, mas acontece. Mas acontece muito. O trabalhar com ele começou a vir 4 anos atrás, mais ou menos, né? A Selecto já tem 8 anos no mercado. Ou seja, lá foram 18 anos, não, foram 10 anos só eu. Sim. Né? Ele me ajudava, claro, ali, às vezes, a carregar umas peças e tudo mais na hora das montagens, montar alguma coisa que precisava de habilidade masculina, né? Sim. Porque nem sempre a gente consegue fazer tudo. Mas ele me ajudava muito nessa parte. Mas ele tinha o trabalho dele, ele trabalhava com a família, ele tem uma empresa da família. E chegou um certo período que algumas coisas aconteceram dentro da empresa e ele decidiu sair da empresa familiar. Sim. E ele perguntou pra mim, o que tu acha de eu trabalhar contigo? Eu falei, ué, bora. Claro. E foi. E a gente entende que cada um tem seu espaço. Sim. A gente mal se encontra dentro da Selecto. Olha. Ele tem os processos dele, eu coloquei ele para trabalhar numa coisa que eu detesto, que é o financeiro. Eu sempre fiz muito bem o financeiro, até por isso que eu tinha já dinheiro guardado para fazer toda a montagem, toda a ideia. Então, da Select hoje, né, do nosso espaço, nosso showroom. Mas quando o Marcel entrou, eu falei, eu já sei o que tu vai fazer. Tu vai para a planilha, meu filho, porque é uma coisa que não dá para mim. Aí hoje ele está fazendo o MBA, né? Porque a gente estuda muito, Milena. Isso é uma coisa. Não pode parar, né? Não pode parar. Então é uma coisa que a gente faz muito, estar estudando, estar sempre fazendo mentorias, né? Nós já passamos por algumas mentorias já. Que legal. Uma das mentorias, inclusive, foi com a Margane. Ó. Que é um maravilhoso, né? O episódio passado também, o nome do Omar surgiu algumas... Ele vai vir aqui. Tem que vir, ele é maravilhoso. Com aquela agenda também, que Jesus, né? Agora tá no dele. Japão, olha isso. Nem sei se tá no Japão. Tava no Japão, já deve Ele estar em estava outro lugar. viajando, eu vi que ele estava viajando. Ele e Regis e Telzinho estavam viajando. Mas ele é um maravilhoso. E ele desperta coisas na gente, né? Eu fiz mentoria com ele. Eu fiz 3 anos com mentoria com ele. Gente, eu não parei para pensar nisso. Tira ideias assim que eu falo, eu estava aqui. Nós fizemos 3 anos e foi muito legal o nosso acesso a essa mentoria, porque certo dia a gente já conversava muito com o Omar, com o Regis, já tinha uma certa amizade e um certo dia o Marcel foi pegar um chocolate lá com o Regis, porque o Regis é confeiteiro maravilhoso da Cake or Cake. Nossa, maravilhoso. Bolos. Tudo é dele. O bolo de pistache eu sou suspeita para falar, que Jesus amado. Ele é sensacional. Divino.
tudo é cheiroso. É. Né? As embalagens são chiquérrimas. E o cuidado, né? Sim. Até aquele... Eu falei, ele me ganhou mais uma vez com aquele bolo, que lá na minha cidade chama de toalha felpuda. Toalha felpuda. Meu Deus do céu. É de comer rezando, né? Não, Dieta que lute. Ele é incrível, ele é sensacional. Eles são sensacionais, são. né? Uhum. E um dia, Marcel foi lá buscar um chocolate para mim, se eu não me engano, era Dia dos Namorados, alguma coisa. E ele comentou, o Omar começou a conversar com ele, e aí, como é que tá lá a Selecto e tudo mais? Ele, então, Omar, nós estamos vendo agora, nós estamos querendo expandir, a gente acabou de sair de uma pandemia, então estamos pensando, né? Ele falou assim, mas eu posso, de repente, estar pensando em fazer uma mentoria para vocês. Olha. Nisso, o Marcel olhou e falou, mas amigo, tu faz mentoria para empresas pequenas? Ele falou, vou fazer para vocês, vou mandar uma proposta, vocês veem. Quando ele mandou a proposta, nós olhamos e falamos assim, não quero nem saber quanto que é. Eu só quero que ele venha. Precisa. Porque ele é uma pessoa tão incrível que a gente pensa assim, se ele conseguiu fazer o que ele fez dentro do laboratório de análises clínicas, que ninguém gosta de ir, ninguém gosta do laboratório, né? Vai lá, vai tirar sangue, né? Eu pensei comigo, eu falei, imagina com festa o que esse homem não vai fazer. Né? Eu pensei, é claro, venha. E ele foi tão maravilhoso, ele ia sempre ele dava tarefinhas, então ele deu uma mentoria muito completa pra gente, uma mentoria muito eficaz, principalmente relacionada ao atendimento, ao olhar para o cliente, né, o quanto a importância que isso tinha, né, para as pessoas. E eu vou te dizer, Joinville tem uma carência muito grande de um bom atendimento, tá? Tem uma carência muito grande que as pessoas, a gente faz muitas vezes o básico, e é o básico mesmo que a gente faz, que a gente entende como básico, né? A empatia, o cuidado, o fazer bem feito o teu trabalho, e o respeitar o cliente, o conversar com ele de uma forma educada, né? E as pessoas elas acham incrível. Como assim elas acham incrível isso? Não era para ser uma coisa comum? Sim. Não era para ser uma coisa normal, uma coisa natural de você receber um bom atendimento. E Joinville tem muito isso, assim, de pessoas às vezes vêm reclamando, não, porque aconteceu dessa forma um atendimento ali, ou outro atendimento aqui, numa loja de roupa, ou seja lá onde for. Né? Então, como tem essa deficiência, né, desse carinho, esse carinho do olhar realmente para que aquela pessoa, ela está te buscando, porque ela precisa de você. É verdade. Né? Não é uma simples peça que ela vai locar, né? E lá na Selecto a gente loca unitariamente. Sim. Né? Tem essa opção, você quer uma peça, você quer duas peças, não é algo... importa. Né? Tem um jantar, um almoço que eu quero fazer ali, Dia das Mães, que tá aí, a gente estava comentando. Dia das Mães está chegando, eu quero talvez fazer algo maior. Ou também ter uma peça diferente, que às vezes não faz sentido eu ter em casa. Sim. Né? Para que eu vou ter isso? Eu vou usar uma vez no ano ou não? Vou lá, loco aquela peça, conto aquela história, porque é uma história que eu estou contando, crio uma memória afetiva, porque não tem como vocês encontrar ou ouvir alguém falar e dizer eu tenho uma história. Né? A Selecto, ela é recheada de histórias que as pessoas contam. E isso marca a gente para sempre. Isso é muito bom. E quando eu estava falando sobre isso hoje, essa questão do atendimento também. E olha que conexão, né? Eu falei, gente, não dói, não cai o braço, você não perde tempo com isso, pelo contrário, você só ganha. Nem todo dia a gente acorda bem, isso é normal, somos seres humanos. Mas se eu estou aberta e disposta a desprender um pouquinho a mais do meu tempo para desejar um bom dia, para realmente me conectar com aquela pessoa que me busca, eu vou fazer a diferença na vida dela. E principalmente eu vou fazer mais na minha. Porque se eu consigo tratar a pessoa dessa forma, ter esse cuidado, aquilo vai marcar ela. Do mesmo jeito que o atendimento ruim, não marca a gente? Marca. Eu já deixei de ir em lugares que eu chego, eu sou mal atendida, eu falo, eu nunca mais volto. E aí a gente toma birra. E qual é a questão? Quando a gente é mal atendida, a gente fala para todo mundo. Sim. Você sai falando para todo mundo. Todo mundo. Né? Então eu falo, ter esse cuidado, esse carinho, não muda. Não vai te fazer perder tempo, pelo contrário. A pessoa vai lembrar de ti. Eu fui em tal lugar, eu fui tão bem atendida que eu voltei. Foi tão gostoso.
né? E muitas vezes tem aquela situação, né? Roupas, por exemplo, né? Você vai comprar numa loja e você às vezes é mal atendida naquela loja e de repente você vai numa outra que o preço é mais alto, você é bem atendida, você tem um respeito, você vai falar, eu vou comprar aqui. Porque olha, eu já estou dedicando tempo, dinheiro e a pessoa ainda não me atende bem, eu já deixei de comprar. E olha que meu primeiro emprego, eu revelando aqui, contando. Meu primeiro emprego foi como vendedora lá na Bahia. E era a loja que vendia Company. Meu Deus, quanto tempo, né? Super antigo. Eu vendia Company e era uma marca que todo mundo queria. A agenda da Company era meu sonho, cheia de adesivo, tadinha da minha mãe, não podia me dar e eu sonhava com aquela agenda. E eu falava, eu tô aqui para prestar, eu tinha 17 anos, eu falava, eu tô aqui para prestar um bom atendimento para as pessoas, porque quer queira, quer não, elas estão vindo ali, elas estão indo até a loja para adquirir algo. E uma vez, a loja estava fechando, então trabalhava com Company e moda gestante, isso eu não me esqueço. E chegou um senhor, ele estava sujo, assim, você via que ele estava trabalhando e que ele simplesmente foi buscar uma roupa para a esposa dele que estava grávida. E eu comecei a baixar um monte de coisa, sem saber se ele ia comprar ou não, mas mediante a necessidade dele. A Alinier foi a melhor venda que eu fiz na minha vida. E ele, no final, ele ainda falou, foi a primeira loja que eu entrei que eu fui bem atendido. Todas as outras me julgaram, por quê? Porque eu tô sujo, só que eu estava na minha fazenda. Então ninguém quis saber. E aí foi lá e eu falei, olha, fiz algo legal que marcou. Claro, eu fiquei feliz, porque eu vendi, mas se eu tivesse preocupada com o horário, o que eu ia dizer? Não tenho. Não Obrigada, vou passar ali a chave na porta e vou embora. Então, ter esse cuidado, essa atenção com quem está ali, que você dedicou um tempo para ir até você... Não tem preço. E é mais engraçado que isso não tem preço para quem está atendendo também. De você entender que, nossa, aquela pessoa não importa quem seja, não importa como ela entrou na tua loja, não importa como ela chegou até você. Não importa. Você tá ali para ser o melhor no que você faz. Verdade. Então, isso eu coloco muito claro ali quando eu vou fazer todo o treinamento dos meus colaboradores, porque eu faço os treinamentos. Que bacana, você tá ali junto com eles. Faço. E nada melhor do que participar, né? O dizer como fazer estando junto. Sim. Aí a gente... E a expertise da Selecto é a minha cara, né? Então, eu vou lá e eu mostro para todo mundo e falo, olha, vem cá, isso aqui tem que ser dessa forma. Deixa eu errar muitas vezes, porque errando a gente aprende muita coisa, né? Sim. Então, coisas, claro, básicas, assim, que não vai afetar, mas que eles entendam que o quão é importante você olhar para aquele cliente e ter esse foco realmente. O nosso foco principal é no cliente, é na satisfação dele, é na finalização perfeita. Então a gente tem essa intenção de dar tudo certo, de ser tudo incrível, e é sempre assim. Que bacana! E Dia das Mães está chegando, né? A gente já está aqui, eu brinquei com os meus filhos, né? Dia das Mães está chegando, e eles se fingem ali de sonso, né? E eu sempre peço, Aline, para os meus convidados deixarem uma mensagem, né? Eu acredito muito no poder das mensagens, que às vezes a gente está na correria, está no trânsito ou está fazendo alguma coisa, e as mensagens, eu sinto que elas funcionam como combustível, né? Às vezes o que a gente escuta, você fala, cara, essa aí era para mim. Essa não é uma indireta, não, essa é direta, foi direcionada para mim. E aí eu quero aproveitar esse espaço para te pedir para você deixar uma mensagem, né? Dia das Mães está chegando, mas você também trabalha com pessoas, né? Você é uma líder, você é referência para as pessoas que estão ali com você. Você é líder em casa também, porque nós mulheres, né, temos esse papel, temos, né, claro, o papel dos nossos maridos, mas nós somos referência, afinal de contas, somos multitarefas, a gente consegue administrar vários papéis ao mesmo tempo. Então eu quero abrir essa oportunidade para você deixar uma mensagem para os telespectadores do podcast. O que eu deixaria de mensagem é uma coisa que eu falo sempre, tanto para os meus colaboradores, quanto... Na verdade, eu sempre falei isso muito para mim, sabe? Sempre muito para mim. Que é assim, se algo está me incomodando, algo está te incomodando, você tem duas opções, você tem dois caminhos. Ou você resolve, ou você aceita. Então, você tem a opção de aceitar aquela coisa que está te incomodando, e daí você vai viver a vida reclamando. Ou você vai lá
e resolve aquilo. Tudo tem resolução na vida, a não ser morrer, minha filha. Tudo tem resolução na vida. Então, às vezes não é você que vai conseguir resolver, mas você sabe quem vai fazer aquilo por você. Né? Então, a gente tem que ter isso muito claro. Eu sempre falo que, e outra coisa que eu coloco muito, estudar é muito importante. Não deixa de estudar. Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de todos os assuntos. Eu não gosto de ser a pessoa interessada da mesa. Eu gosto de ser a pessoa interessante da mesa, junto com várias pessoas interessantes. Eu gosto de sentar com pessoas interessantes, porque todo mundo tem uma história para trazer. E quando a gente é o interessante da mesa, é porque eu vou chegar naquela mesa e eu vou saber de qualquer assunto. Seja ele qual for, porque sempre vão ter pessoas diferentes para você conhecer. Então, eu estou lá estudando muitas vezes um pouco de geopolítica. Eu trabalho com festa. E daí eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Né? Eu ainda fico conhecendo algumas coisas ali sobre farmácia. Eu estou sempre lá pesquisando um artigo científico para saber de alguma medicação. Astronomia. Sabe, tem tanta coisa que a gente pode estar aprendendo e que não se foca até a própria gestão da empresa, o marketing, né? Agora eu estou bem focada em inteligência artificial. Olha! Estou assim que eu estou aprendendo muita coisa legal que eu sei que eu vou trazer para a Selecto de uma forma muito inteligente, muito legal. Então, estou estudando sim, eu não paro. Eu vou para congressos, eu vou para várias coisas, muitas vezes nem voltado para decoração de festa. Às vezes só pelo empreendedorismo daqui, né? Para entender um pouco mais como eu posso melhorar dentro da minha empresa. Como eu posso olhar para as pessoas de forma diferente também. Então, estudar é tão importante. Eu quero deixar esse recado realmente, assim, não deixa de estudar nunca, 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 nunca. Eu vou dizer isso até para os meus filhos. Isso aí. Porque é uma coisa que eu falo muito para eles, assim, faça o que você ama, seja o que for, mas saiba de tudo um pouco. De tudo um pouco. A minha mãe sempre falava, uma coisa, né, que minha mãe sempre me falava, você não precisa fazer, mas você precisa saber fazer. Talvez você não vai como, por exemplo, uma louça, né? Mas você não precisa você não precisa lavar a louça. Talvez você tenha lá no futuro alguém que vai lavar a louça para você. Mas você precisa saber lavar essa louça muito bem para você saber cobrar dessa pessoa. Verdade. Então, como nós vamos ser gestores de qualquer coisa nessa vida, da sua casa, da sua empresa, se você não sabe como fazer? Da sua vida social. Você precisa ter uma gestão muito legal. E aprender, estudar, é um combustível tão gostoso. É gostoso, né? E não tem, a gente aprende com todo mundo, né, Milena? Não tem uma pessoa que passa na tua vida que não te traga um aprendizado. É verdade. Não existe uma pessoa que venha na sua vida assim. Nesse momento a gente está aprendendo algo uma com a outra. Com certeza. Né? E a gente está levando coisas legais para outras pessoas que estão aprendendo algo aqui conosco. É verdade. E a gente começou falando o quê? De festa. De festas, olha. Por que festas não podem trazer, né, aprendizado? Sim, podem. É verdade. Histórias e conexões para as pessoas, né? Sim. O quanto isso faz a diferença. Meu pai falava isso muito. Meu pai, ele assistia televisão e lia jornal ao mesmo tempo. E eu ficava boba. E ele sempre falava, minha filha, leia, estude bastante, porque o conhecimento ninguém tira de você. Nunca. E se você aprende na teoria e consegue praticar, é a melhor coisa. E isso que você falou é muito rico. A gente ter a oportunidade de caminhar por vários universos, aprendendo um pouquinho de cada um. Porque quando a gente chega achando que já sabe tudo, o que aquela pessoa vai ter o poder de me ensinar? Não vou, não quero. E olha a oportunidade que eu estou aprendendo de trocar experiência com ela, aprender algo, compartilhar algo e enriquecer junto. E quem sabe não fazer uma amizade. Muitas vezes, né? Você senta numa mesa, às vezes alguém naquela mesa você não conhece porque veio amigo de alguém. Né? Eu digo mesa, mas eu digo eventos que a gente está em todo lugar. A nossa conexão foi assim. Foi, verdade. Né? Foi uma conexão realmente ali que veio do Tony, do Gustavo, desse pessoal. E de repente nós ficamos amigas. E a proximidade. E a proximidade. Né? E energia. A gente tem uma energia que é nossa. Verdade. A gente tem isso, assim. E é muito gostoso porque você começa, nem todo mundo vai ser teu amigo.
Sim, e tá tudo bem, E né? tá tudo bem, ninguém é obrigado a nada, né? Todo mundo, você pode não gostar das pessoas, sim. mas o respeito também, né? Fundamental, Sempre respeite, né? independente de qualquer coisa. Então, é isso, assim, estudar, aprender e respeitar. É isso aí. Uau, eu não disse pra vocês que o episódio de hoje, ele revelaria muita coisa boa, muita energia positiva e muita transformação. Eu quero te agradecer primeiro por ser inspiração. Eu adoro conversar com pessoas e principalmente com mulheres que são inspiração para outras pessoas. Você me inspira como mãe, você me inspira como amiga, você me inspira como empreendedora. Afinal de contas, muitas vezes as pessoas só enxergam uma parte da história, não sabem o quanto você abriu mão de várias coisas da sua vida, o quanto você investe tempo, se dedica ao seu negócio, como eu disse já no início desse episódio, que é referência, e o mais importante, você poderia agora dizer, eu estou na minha zona de conforto. Gente, ela não para. Como ela disse, ela sempre está buscando algo novo, ela sempre está indo atrás de seja aumentar o acervo, seja como prestar um serviço diferenciado para o seu cliente, e vários clientes se tornam amigos. Eu sou um exemplo disso, várias outras pessoas também que se conectaram. Minha amiga, muito obrigada por abrir o seu coração. Eu sou suspeita para falar dela porque ela é incrível e ela transborda alegria. Onde ela chega, a Aline, ela é o jeito dela, é sua característica. Esse seu sorriso ilumina qualquer lugar por onde você passa. Então, eu só tenho gratidão. Obrigada por conseguir esse horário. Eu consegui, desde o ano passado, eu estava lutando para te ter aqui no podcast Histórias e Conexões. Tenho certeza que vai funcionar para muita gente que está conectada essa nossa história. Quantas conexões também vão se abrir mediante esse bate-papo que a gente teve. É como se a gente estivesse na sala de casa, né? A gente né? A gente tem essa coisinha. É isso de que ficar é gostoso. junto. É isso que é gostoso. Então, quero muito te agradecer, te dizer... Gente, ela nem tá com a mão gelada. Tem convidada aqui que fica com a mão gelada. Ela Não, tá é com que a eu mão... sou quente, Brasil. Ela com tá licença. com a mão quente. Muito obrigada por abrir seu coração, por Eu amo trazer a você, sua amiga. história. Eu também te amo de coração. Vou levar pro resto da vida. A gente não larga nunca mais. Não. Amo. E quero agradecer a todos vocês que ficaram conectados com a gente e dizer um grande beijo e até o próximo episódio do Histórias e Conexões. Até mais, pessoal!